Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando que eu tinha descoberto um esquema envolvendo um deputado aqui de Sergipe e aluguel de veículos, que ele tinha colocado a prestação de contas lá no site do Congresso, onde ele faz ali a transparência do seu mandato, e eu fui no endereço que está na nota fiscal e vi que o local não funciona a dita empresa. À época eu mandei uma publicação do local para o deputado e perguntei a ele se ele tinha como provar que eu estava mentindo, porque eu iria formalizar uma denúncia contra ele, até porque eu estou neste momento elaborando esta denúncia. O que o deputado fez? Me bloqueou nas redes sociais e simplesmente fez de conta que nada disso aconteceu. Hoje, a Polícia Federal descobre um outro esquema com outros deputados federais, mas que supostamente tem a mesma logística, onde deputados ligados ao bolsonarismo alugavam supostamente veículos com empresas de locação, mas estas empresas não alugavam os veículos. Ao contrário, elas só emitiam a nota fiscal e, em tese, repassavam esses valores para os deputados. Hoje, a Polícia Federal bateu na porta dos assessores do deputado Carlos Jordi e do pastor Sóstenes Cavalcante, o deputado que, se realmente ficar comprovado esse esquema, seria o deputado da corrupção, em nome de Jesus. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Se tem uma coisa que é quase que pleonasmo, é dizer que bolsonarista é corrupto. Isso é um fato, não precisa ser muito sábio, muito inteligente para poder entender isso. O próprio Carlos Jordi, por exemplo, lá em 2019, tentou me processar, porque à época eu fiz uma denúncia baseada em algumas informações que eu tinha e que o Globo, à época, também publicou um material que conectava-se com aquilo que eu tinha denunciado no momento, e ele disse que se eu não apagasse o meu vídeo, que ele iria me processar. Naquela altura, o meu advogado que estava em Brasília foi lá, levou o meu recurso diretamente no órgão que ele me notificou e ficou por isso mesmo. Depois ele passou a fazer ameaças contra mim nas redes sociais. Toda vez que eu fazia uma denúncia contra ele, ele falava, se você continuar fazendo posts contra mim, eu vou dar continuidade àquele negócio. Se você fizer isso, eu vou fazer isso, isso e isso. E eu sempre disse, faça o que você quiser, porque o meu trabalho é dentro da lei. Eu não violo a Constituição, eu não violo o Código Penal. Por isso que há quase 10 anos fazendo esse trabalho aqui na internet, eu só fui processado acho que 3 ou 4 vezes e nunca fui condenado porque não cometi nenhum tipo de crime. Ao contrário, a maioria das pessoas que me processam aqui acabam perdendo o processo justamente porque meu trabalho é pautado na legalidade, na legitimidade e inclusive na defesa dos direitos das pessoas que eu faço a crítica, tanto que, na maioria dos casos, quando eu trago uma matéria aqui, ou eu já entrei em contato com a assessoria dos parlamentares que eu faço a denúncia, ou eu deixo o espaço aberto aqui para que eles se manifestem. E no geral eles só ignoram e quando vê que a coisa fica feia, eles vão lá e bloqueiam a gente, como aconteceu com o próprio Carlos Jordi e o Gustavo Gaia. O que é que teria acontecido hoje, Carlito? De acordo com a Polícia Federal, numa operação que a polícia chama de Operação Rente a Car, foi descoberto, em tese, um esquema onde supostamente os deputados Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante se envolveram ali em um esquema, em tese, de locação de veículos que eram pagos ali com recurso da cota parlamentar, porém, esses veículos não eram utilizados ou não eram alugados ou não custavam os valores que eram declarados na nota fiscal. E aí era o famoso esquema de rachadinha, em tese, né, que é o que está presente ali no artigo 312 do Código Penal, que é o chamado crime de peculato. Eles basicamente assinavam um contrato com as empresas, faziam pagamento da prestação do serviço, mas o serviço não era prestado. Como eu citei no início desse vídeo, tem um deputado federal aqui de Sergipe, que inclusive na última terça-feira, no dia que teve a diplomação aqui na minha cidade, em Aracaju, dos vereadores eleitos e da prefeita e vice-eleito, eu estava numa roda de conversa, esse deputado chegou, falou com todo mundo da roda, menos comigo, ele me ignorou. E por que ele me ignorou? Porque ele me conhece, porque eu já fiz algumas denúncias contra ele, envolvendo, inclusive, divulgação de atividade parlamentar, que está dentro da cota parlamentar, né? Aluguel de automóvel em empresa, que o endereço que ele declarou não é o endereço que a empresa está situada neste momento. E aguardem que tem muita denúncia explosiva vindo aí para 2025. Eu estou me organizando em relação a algumas coisas aqui. Vocês podem ter certeza que a gente vai infernizar a vida desses deputados bolsonaristas corruptos. E é o que aconteceu, Carlito. A Polícia Federal solicitou ali a busca e apreensão em endereços ligados aos assessores dos deputados e aos próprios deputados. Só que a Procuradoria-Geral da República e o próprio ministro do STF, Flávio Dino, não permitiram, né, indeferiram o pedido para poder fazer busca e apreensão em endereços ligados aos próprios parlamentares. Só se foi permitida as buscas e apreensão
em endereços relacionados aos seus assessores. Então, material aqui publicado no G1. PF faz busca contra assessores de Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante por suposto desvio de cota parlamentar. Grupo teria usado empresa de locação de veículo para simular contratos de serviços que não foram prestados. G1 tenta contato com os parlamentares citados. A Polícia Federal fez busca e apreensão nesta quinta-feira em endereços ligados a assessores dos deputados federais Carlos Jordi, do PL, inclusive por isso que eu brinco, né, que o PL é o Partido dos Ladrões, e Sóstenes Cavalcante, partido também do Bolsonaro, do PL, ambos do Rio de Janeiro. A operação intitulada Rente a Cá, em tradução literal, né, aluguel de carros, foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. O magistrado negou pedido de busca e apreensão contra os próprios parlamentares. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou contra. Ao todo, 6 mandatos de busca foram cumpridos no Rio de Janeiro, Tocantins e Distrito Federal. Os nomes dos assessores alvos dos mandados não foram divulgados. Segundo os agentes públicos da PF, né? O que é que eles fariam? Segundo a PF, esses agentes públicos e empresários teriam estabelecido um acordo ilícito, ou seja, ilegal, criminoso, para o desvio de recurso público oriundo de cota parlamentar. Para isso, teriam usado contratos falsos com locadoras de veículos. Como era isso, Carlito? É basicamente o seguinte, ele assina um contrato com a locadora de veículo, diz que usa o veículo, por exemplo, por 30 dias, bota o valor do aluguel ali, se o aluguel for, por exemplo, uma diária, for R$120, eles podem colocar ali que é 180, R$200 a diária, e aí ele diz que aluga o carro por 30 dias, e na verdade ele pega o carro uma vez ou outra na semana, só que o pagamento é repassado para a locadora como se ele utilizasse o carro nos 30 dias. E é o que é que geralmente acontece nesse esquema? A devolução do parte do dinheiro para os corruptos em tese envolvidos nesse esquema. É o famoso crime de rachadinha, tá? Para que vocês entendam de forma bem clara. Os indícios, segundo apurou a Globo News, incluem transferência sem justificativa aparente e o chamado smoothing, que é quando você pega, por exemplo, a quantia de dinheiro, que é um valor muito alto, e divide em vários depósitos fracionados para poder não passar no radar ali dos sistemas relacionados à antifraude do nosso país. A PF apura também uma suposta relação desses assessores com a empresa já citada em investigações por fraude em licitação lá no Amazonas. O que é que dizem os parlamentares? A mesma coisa de sempre, né? Que podem buscar, que não tem nada contra. O Carlos Jordi subiu no púlpito do Congresso Nacional para dizer que é um absurdo, que o Brasil que vive uma democracia, como é que ele fala? Uma democracia relativa está ameaçada e que toda vez que um fato muito negativo contra o governo acontece, uma operação surge para tirar de foco a situação que envolve o governo e que essa operação foi tão irregular quanto a outra operação que aconteceu envolvendo o Gustavo Gaia. E aqui eu vou repetir de novo, tá? Gustavo Gaia é ladrão. E eu posso provar, porque eu tenho documentos que comprovam que ele utilizou recurso da cota parlamentar para pagar aluguel de um endereço lá em Goiânia, onde funcionava uma empresa chamada Academia Gaia, que é uma empresa privada, e o comitê de atendimento dele, ou o gabinete de atendimento dele lá em Goiânia. Carlito, ele pagou aluguel lá com dinheiro público até quando? Até junho de 2023, que foi quando eu fiz a denúncia. E por que eu posso provar? Porque eu tenho os comprovantes de recibo de aluguel pago pelo senhor Gustavo Gaia, que é postado por ele mesmo no site do Congresso, e também tenho o documento expedido pela Junta Militar com a solicitação da alteração do endereço feito pela contabilidade do deputado entre maio e junho de 2023. Na verdade é em junho, né? Só que ele colocou a data retroativa no documento, tá? Então eu posso provar que o Gustavo Gaia é ladrão. E que, inclusive, materialidade para o crime que ele cometeu não falta. Tanto que tem coisa que a polícia não sabia, a Polícia Federal, que eu fiz questão de ir aqui na Superintendência da Polícia Federal em Aracaju, em Sergipe, entreguei em mãos à delegada, que foi super atenciosa comigo, ouviu todas as explicações e anexou os documentos que a Polícia Federal até então não tinha conhecimento. E para você que acompanha meu trabalho aqui, é muito fácil você saber se o deputado está roubando ou não, tá? Você entra aqui no site do Congresso, é bem simples, o endereço é câmara.leg.br. Você vai entrar aqui, por exemplo, em deputados. Quem são? E aí vai digitar aqui, por exemplo, vamos botar Carlos Jordi, tá? Carlos Jordi. Você vai clicar no nome dele e vai em busca. Para você saber o que o Jordi tem feito com o dinheiro dele, você pode selecionar o ano que você quer analisar. Vamos analisar aqui o ano de 2024, que tá aqui, ó. Você vem aqui, ó, na parte que fala de gastos e recursos.
E aí você vai vir aqui em detalhamento. Aí quando você clica aqui em detalhamento, que fala sobre a cota parlamentar, você pode escolher aqui quanto você quer analisar. Olha aqui, você quer analisar o mês de novembro de 2024. Vamos clicar aqui, ó. Manutenção de escritório, combustíveis, divulgação de atividade parlamentar, que é onde hoje muitos deles têm feito esquemas ali, né? E olha aqui, ó, ele contratou uma empresa chamada AB Comunicação Digital, que ele paga R$13 mil por mês para executar qual serviço, Carlito? Tá aqui, ó. Elaboração de conteúdos para meio de comunicação digital, edição de vídeo para mídias sociais e gerenciamento das redes sociais, do Facebook, do Instagram e do YouTube para divulgação de atividade parlamentar, realizando a cobertura das atribuições do mandato do deputado. R$13 mil. E detalhe, muitos deles, eu não sei se é o caso do Jordi, mas muitos deles, inclusive, deixa eu só ver aqui se o Jordi faz isso também, monetiza o conteúdo, sendo que existe uma resolução que proíbe a monetização do conteúdo. Deixa eu ver se o conteúdo dele é monetizado, só para mostrar para vocês aqui. Tem uma resolução da mesa diretora da Câmara dos Deputados que impede que recursos de cota parlamentar sejam utilizados para canais com monetização, ou seja, que o parlamentar utilize recursos públicos para contratar uma equipe para prestar serviço para ela e naquele trabalho você ter ali, por exemplo, conteúdo monetizado. Deixa eu ver se o vídeo dele aqui é monetizado. A gente consegue ver com um plugin que eu tenho aqui. Os vídeos no Instagram, no YouTube dele não são monetizados, pelo menos alguns não. Esse que eu olhei aqui não é monetizado e aqui tá dizendo supostamente que o canal dele também não é monetizado. Mas tem outros deputados ligados ao bolsonarismo que têm redes sociais monetizadas. A gente não sabe se o Facebook dele é monetizado, se o TikTok dele é monetizado, por exemplo. O que é importante a gente fazer, meus amigos? E é por isso que eu preciso explicar isso para vocês. Vocês que são da sociedade civil organizada como eu, vocês podem ajudar a trazer isso aqui, ó. Eu faço direto isso aqui, ó. Não tenho nada para fazer, tô sem ocupação aqui, ó. Locação e fretamento de veículo. Olha o que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Eles pagam ali supostamente um valor que é para alugar o veículo em tese por um mês. Aqui, o veículo Corolla completo no valor de R$6 mil. Eles alugam às vezes o Corolla. Não rodam o mês todo e depois solicitam ali, por exemplo, o pagamento, né? E depois solicita o reembolso ou faz o pagamento pela própria cota parlamentar e volta esse dinheiro. Imagina aí, ó, R$6 mil por mês. Em 12 meses, isso dá R$72 mil. Geralmente, o esquema acontece como? O esquema que acontece aqui é você pega, às vezes, um carro desse uma vez ou duas no mês e paga o valor da nota e recebe o valor total de volta. Quanto é, Carlita, aqui em tese? Provavelmente o esquema aqui deve ser o seguinte, a nota fiscal é de R$6 mil, o cara que emite a nota fiscal deve ficar com R$2 mil e deve devolver 4. É assim que funcionam esses esquemas. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei está aqui no comentário fixado. Se quiser colaborar com o nosso trabalho, você pode colaborar com o nosso Pix que está aqui, ou digitar o nosso endereço de Pix, que é esse aqui. E eu queria lembrar para vocês também que a gente tem uma plataforma de cursos agora, que é essa aqui, ó, a Contranarrativa, que você pode assinar por R$ 39,90, ter acesso a todos esses cursos aqui, alguns documentários que eu estou disponibilizando, e eu estou formatando meus 2 próximos e-books aqui para disponibilizar para vocês também, tá bom? Grande abraço para todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!